Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da Efluir a Vida. O nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga ser o condutor da sua vida, que as coisas aconteçam de forma mais leve no seu dia a dia. E a gente acredita que alguns passos são necessários para que a gente consiga alcançar uma vida mais leve, né? Uma vida que flua de forma que bata com o que a gente realmente quer. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter clareza de onde a gente quer chegar. O que a gente quer pra gente? O que eu quero para mim? Eu quero ter mais autonomia da minha vida, eu quero conseguir ter um emprego melhor, eu quero conseguir diminuir essa dor que eu sinto para que eu consiga trabalhar de forma mais estável e conseguir me sustentar melhor. Então trace planos e comece assim com planos curtos, sabe? Coisas objetivas que realmente você queira. Eu quero ter um companheiro ou atrair uma companheira que me leve a ter uma vida com mais qualidade, que me faça crescer junto dela e não que me faça me sentir menor, diminuída ou me sentir pequeno. E então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso saber para que eu consiga conquistar esses desejos, né? Para que eu consiga ter uma vida assim que eu sinta que está realmente fluindo, que está acontecendo, aonde eu sinta que estou realizando alguns sonhos, alguns desejos. E para isso a gente precisa de alguns passos. O primeiro passo é a gente ter clareza de onde a gente quer, do que a gente quer. E o segundo passo é a gente entender o que está acontecendo na nossa vida e encarar. Por exemplo, se você está sentindo dor muito constante, você não consegue se concentrar. Se você quer se sentir menos sozinha, sozinho, o que falta? Então perceba o que está acontecendo na tua vida e o que está te incomodando. E vamos ter clareza do que o teu corpo está querendo te mostrar com esse incômodo. E então, às vezes a gente pensa que uma dor nas costas é apenas uma dor nas costas por um mau posicionamento. Sim, tem a ver com mau posicionamento, mas o mau posicionamento da gente na vida. Então, o nosso corpo ele traz essa dor para que a gente pare um pouco com o que a gente está fazendo ali na atualidade, né, no momento, para que a gente olhe e repense: será que é isso mesmo que eu quero? Às vezes eu tô torcendo muito meu tornozelo, ou tô sentindo uma dor no meu braço, no meu ombro, e tudo isso é um recado da nossa central de comandos para que a gente pare e dê uma olhada, esclareça o que está acontecendo para a gente mudar um pouco o nosso rumo, porque não está batendo com o desejo daqui de dentro, sabe? E é preciso ter essa clareza. E aqui na Efluir a Vida, a gente tem essa clareza buscando as cartas da constelação sistêmica, aonde a gente vai acessar a energia da pessoa que está envolvida, né, com essa dor, com esse incômodo, tentar ver que recado que o universo pode nos ajudar a complementar e trazer para a gente dar um olhar diferente para a nossa vida, traçar alguns pontos que a gente pode modificar, que a gente pode pensar em adaptar, ter o acolhimento, porque é extremamente necessário a gente acolher a nossa dor, acolher o nosso conflito, acolher o que a gente está fazendo de errado. Nós não somos perfeitos. É normal a gente errar. É normal a gente se posicionar mal em alguns momentos. Mas não é normal a gente não querer olhar para isso e continuar fazendo as mesmas coisas. Aí a gente realmente não vai ter uma mudança real na nossa vida. Então a gente vai ter o acolhimento aqui com as meditações de cura, com a liberação miofacial, de forma presencial, se você puder se encontrar comigo para realizar, eu super aconselho, porque a gente faz essa liberação junto com a meditação de cura para a gente realmente se sentir preenchida, sentir esse acolhimento acontecendo. E também a gente trabalha com os cremes, né, os hidratantes corporais, junto com os óleos essenciais, que também auxiliam a gente nesse processo do acolhimento e para a gente conseguir dar esse próximo passo com mais leveza e assim conseguir curar essa dor, esse incômodo. Então a gente tem que encarar. O primeiro passo é a gente encarar o que está acontecendo e também saber para onde a gente quer ir.
Então, se você ainda não tem clareza do que você quer, pega um papel, anota. Anota como que você gostaria de ter uma vida, o que é uma vida de qualidade para você. Como é o seu lar, como é o seu emprego, o que poderia melhorar, como é que é a sua vida, como é que você está fisicamente, como você poderia melhorar. E saber o que você quer de verdade. Encara o que está acontecendo na tua vida e muda a rota, muda o caminho, muda a postura, para que isso seja possível na tua vida, para que você consiga dar o melhor que você puder para o mundo, né, para o universo. A gente tem muito a contribuir com o universo, a gente não está aqui à toa, mas a gente só vai conseguir contribuir quando a gente se sentir bem, se sentir realizando, se sentir, sabe, valorizado, valorizada, se sentir apoiado, apoiada, acolhido, acolhida, mas a gente precisa ter coragem em enfrentar o que a gente pode mudar na gente. E hoje eu decidi começar de forma diferente. Eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, que é para ver qual o recado que já vem pra gente, né? Pra gente guiar, para nos guiar nesse processo de descoberta, de esclarecimento. E o recado que veio, abri aqui na página 445. Gente, meu livro tá horrível porque o Gabriel rasgou, mas eu vou mostrar para vocês, porque ele é uma versão muito legal, que é da Nova Visão, Evangelho segundo o Espiritismo, né? As letras são grandes, então se você tem dificuldade para ler e tudo, ela facilita muito a vida. Gabriel rasgou, gente. Desculpa aí, tá desse jeito, mas é um livro ótimo. E caiu no capítulo 23, Estranha Moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, então vamos ver. Quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Quando a gente vem com uma mudança de postura, uma mudança de atitude, traz conflito, não adianta. Seja a gente realizando isso com nós mesmos, seja no ambiente que a gente vai. Então, Jesus veio aqui para trazer uma doutrina, um meio de comportamento, uma postura completamente diferente do que era comum. E isso vai trazer conflito, não tem como não trazer. E é sobre esse conflito que ele está falando. Só que hoje eu quero trazer essa mensagem para nós mesmos. O conflito do meu eu com o meu eu interior. É necessário mudar nossas posturas de hábito. É necessário encarar os nossos defeitos, o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa preguiça, a nossa soberba. É importante a gente perceber quando a gente age com esse tipo de postura no dia a dia. E é normal, todo mundo vai agir com uma postura em algum momento assim, porque aqui na Terra ninguém é perfeito. Nós estamos aqui num processo de desenvolvimento. Então, quando eu me percebo fazendo algo que não é legal, eu já estou me abrindo meu espaço para entender isso e numa próxima vez tentar não repetir. E aí, quando eu mudo a minha postura no mínimo 3 vezes, isso não vai mais fazer parte de um hábito meu. Então, aí eu consigo começar a mudar algo dentro de mim. Então, se eu tenho vou dar um exemplo, hábito de conversar sobre os vizinhos e tentar entender o porquê que eles estão ali, fazer a fofoca, isso é um tipo de fofoca, né? E eu começo a cortar isso, a primeira vez vai ser um pouco, opa, eu vou ter que forçar. Na segunda também. A terceira já vai estar um pouco mais leve. Na quarta tu vai ver que nem tem tanta necessidade de fazer isso, entende? E você não vai mais perder seu tempo fazendo algo que não é necessário. E vai poder utilizar esse tempo para outra coisa. Então é importante a gente fazer um escaneamento de como a gente está agindo no nosso dia a dia e melhorar o que a gente pode melhorar. Uma frase que eu adoro, que depois que eu soube dela, eu faço parte da Aliança Divergente, e é uma frase já
de alta, assim, na Aliança Divergente, que é o que merece ser feito, merece ser bem feito. E isso cabe em qualquer situação, em qualquer coisa que a gente for fazer. Então, se eu for fazer uma leitura, eu vou dar o meu melhor. Talvez não seja tão bom assim, mas foi melhor do que a última vez. Depois, se eu for fazer de novo, vou fazer melhor do que essa. Então, eu vou fazer sempre procurando fazer o meu melhor, porque aí eu vou conseguir realmente melhorar, né? E vou conseguir aprender, tornar hábito de vida, querer fazer sempre melhor. E eu acho que é sobre isso, né? A gente precisa também querer ser melhor para exigir o melhor. E às vezes a gente só quer receber, mas não quer mudar. E normalmente não dá certo. A vida não funciona dessa forma. Então, vamos encarar essas mudanças aqui dentro primeiro, para que a gente possa conseguir causar esses conflitos fora. Então, vamos puxar mesmo, encarar o que a gente fez de errado para tentar melhorar. Encarar quando a gente não age com tanto amor para colocar um pouquinho mais de amor. Quando a gente não compreende tanto o outro para começar a compreender. Quando a gente não compreende tanto a gente se condena, quando a gente faz algo de errado, a gente tem costume de se criticar, olhar no espelho, se acha feia, se acha horrível, e a gente esquece que a gente não é só essa capa aqui. A gente é muito mais do que isso. Nós temos uma essência. E quando a gente se olha no espelho, a gente tem que, sabe, abrir espaço para se olhar um pouquinho mais profundamente, olhar quem realmente somos. É sobre esse conflito que Jesus fala. Então vamos causar mesmo esse conflito aqui em nós. Vamos mudar a postura que a gente tem hábito de fazer e que não faz mais sentido, né? Vamos olhar para o que a gente pode fazer de melhor e fazer melhor, né? Vamos buscar esse conflito aqui dentro para que quando a gente for colocar ele aqui fora, não seja tão difícil, né? Eu acho que vamos pensar nisso, nessas situações. Vamos entender, primeiro ter clareza do que você está sentindo, aonde você quer chegar, modificar o que precisa modificar, fazer um conflitozinho mesmo do seu eu com o eu interior, para que vocês consigam ser pessoas melhores dia após dia e se sentir melhor, viver melhor, saborear melhor a vida. A gente está aqui também para sentir prazer, sentir amor, sentir luz. Quando a gente olha mais pro ponto de, cara, eu vou encarar e vou fazer, a gente não fica tão ligado na dor, no incômodo, né? E a gente começa a entender que essa dor, esse incômodo, ele só veio para falar, opa, para, repensa e revisa a sua rota, vê se faz sentido com o que você realmente quer, o que você tem de objetivo na vida. E quando a gente começa a fazer isso, a gente fala, opa, essa dor de cabeça não é à toa. Por que eu tô tendo que parar um pouco? Entendeu? A gente não fica só, meu Deus, por que eu sinto essa dor de cabeça? Existe sim um motivo e a gente tá querendo encarar ele. E a gente vai passar a entender um pouquinho agora. Então pensa no que tá te incomodando, no que tá te trazendo dor. Pensa na situação em que te incomodou, na situação com alguém que você conviveu, que você esperava mais e recebeu menos. Tenta entender o porquê que você esperava tanto. Será que isso aí não veio de uma falta de atenção que você mesma não está dando para você e você está exigindo dos outros? Pensa aí nessa dor, nessa agonia. O que você pode fazer, né, para modificar? O que você quer de verdade? Traz essa clareza para ti. Então vamos lá. A primeira carta que eu pego é a carta voltada para o lado masculino. Pode ser um recado de alguém que conviveu com você do lado masculino, ou dando aquela atenção, levando você a ter uma atenção com alguém que você convive ou que você já conviveu, ou que você passe a olhar um pouquinho mais para o seu lado masculino. Depois é a do lado feminino, que também é a mesma coisa, pode ser voltada a alguém que convive com você, a sua mãe, ao seu lado feminino, um recado, né, de alguém que já faleceu do lado feminino, o eu interior, que é um recado de você para você mesma,
e um recado do universo, do divino, que você acontece é a última carta, tá? Vamos lá? Tirar a primeira carta, voltada para o lado masculino. Pode ser paterno. Eu vou ler e depois a gente vai vendo o que vem de intuição. Só que você vai entender a dor que você está sentindo e você também vai intuir algum recado. Eu vou passar a informação que eu estou intuindo aqui e você vai complementar com o que você está sentindo aí que veio a mais de recado. E aí essa mensagem vai ser mais completa para ti. O que não fizer sentido, como ela é meio geral, você pode descartar o que não faz sentido. Usa o seu filtro pessoal para fazer isso, mas com certeza vai ter um recado para você, tá? O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Lado feminino. Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Eu interior, não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. E o universo? Agora eu sigo em direção ao futuro. Olha só como bateu, gente. O lado masculino, ele é o nosso lado de ação, de ir à luta. E também é um lado que representa quem nos levou a ter essa visão das atitudes, da ação, da proteção, né? Às vezes você conviveu com alguém que você não sentiu tanta proteção, mas e aí você tem um pouco de dificuldade de lidar com esse lado masculino, que a gente precisa também, né? Dar um olhar. E o que veio aqui falando em relação a essa situação? O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, às vezes a gente pensa que alguém do lado masculino que conviveu com a gente deixou de nos proteger, deixou de nos dar a atenção que a gente precisava, talvez num período de criação com seu pai, ou talvez em algum relacionamento você se sentiu traída, se sentiu mal protegida, desamparada. Mas o que a gente precisa olhar para esse lado, né? O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, entenda os sinais do que você está vivendo agora. Por mais que você não tenha aprendido a receber uma proteção sem tanta violência, muitas vezes nossos pais foram muito violentos, né? A gente precisa entender que foi a maneira que eles souberam de passar o recado que eles tinham para passar. E o que a gente tem que entender também é que todos nós estamos em processo de desenvolvimento, então nós vamos errar. Eles passaram o melhor que pôde, assim como nós estamos também vivendo e passando o melhor que podemos. Mas a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode tentar entender melhor o que a gente aqui pode mudar com as informações em que o mundo está nos passando o tempo inteiro. Então, se eu vivi um relacionamento em que eu não me senti bem de alguma forma, não me senti protegida, não me senti amparada, eu me senti mal, me senti pequena, o que eu preciso entender dessa situação que eu me permiti passar para que eu consiga ressignificar toda essa situação? Se essa mensagem está vindo agora é porque essa dor, esse incômodo tem um pouco de relação com essa questão, junto com o que você está aí intuindo, né? Levando para o seu ponto de vista. E o lado feminino, quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação se beneficia esse todo. Então, eu tenho que ter consciência do que eu quero para mim como mulher, do que eu quero para mim como homem, do que eu quero para mim de afeto, sabe?
de sentido para a vida. Eu preciso colocar um sentido na minha vida. O lado feminino vem muito em relação a isso, a nossa intuição, ao sentido da vida, a emoção, entendeu? Ao amparo. É essa parte mais emotiva, mais emocional. Então, eu preciso juntar o meu lado emocional com a minha ação. Então, o que eu tenho, o que eu quero de essência, o que eu quero alcançar, o que eu quero passar para as pessoas e como eu posso encaixar isso no meu dia a dia. E para eu conseguir fazer isso, passar o que eu quero passar de mensagem, alcançar o que eu quero alcançar para minha vida, para melhorar a minha vida, eu preciso encarar, trazer consciência do que aconteceu comigo no passado para que isso não repita mais, para que eu consiga me proteger e saber o que eu quero. Então eu tenho que ter consciência do que eu quero para eu me proteger e não permitir que isso aconteça novamente na minha vida. E o eu interior, não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Então, se eu não estou bem em alguma situação que eu estou vivendo, eu tenho que entender que eu não sou obrigada a estar nessa situação. E eu preciso ter coragem, arregaçar minhas mangas, saber o que eu quero e ir em busca do que eu quero. E muitas vezes a gente vai ter que dar adeus para uma postura que a gente tinha de hábito, para algumas pessoas, para alguns ambientes que eu frequento, e para que eu saia de uma vida mais ou menos e alcance uma vida que eu realmente deseje. E o recado do divino? Agora eu sigo em direção ao futuro. Para eu ter um futuro de qualidade, eu tenho que olhar o que eu passei para não passar mais, não permitir mais isso na minha vida, saber o que eu quero de verdade e ir em busca e mudar minha postura, mudar o ambiente, mudar. Ai, mas eu fui criada na minha família e na religião que eu frequento, a mulher não pode se separar. Só que meu marido, eu me sinto péssima perto dele. Eu vou para minha casa, parece que eu tenho vontade mais de ficar na rua do que dentro da minha casa. Então, gente, isso tem que mudar. Nossa casa é nosso ambiente de conforto, de aconchego. Eu tenho que sentir prazer em estar na minha casa. Então, se não tá dando certo, encara, muda. Se tem que separar, separa, sabe? E abra espaço para alguém que vá complementar mesmo a sua vida, trazer plenitude, trazer prazer, trazer vontade de realizar mais, fazer mais coisas acontecerem, entende? Viver momentos legais, sabe? Que simples e aconchegantes com essa pessoa. Se você tem uma pessoa que você não tem vontade de viver algo que você deseja, é porque não tá batendo, não tá legal. Converse, tenta encarar, conversa. Se a pessoa não tá aberta, então eu só digo que é você que tem que mudar. A gente não tem obrigação de mudar os outros. A gente não tem obrigação, não. A gente não tem direito de mudar os outros. Assim como os outros não têm o direito de mudar a gente. Mas a gente sim pode nos mudar e nos melhorar dia após dia. Então encare o que você já encarou, que te trouxe dor, te trouxe peso, te trouxe conflito. Entenda por que aquilo foi tão doloroso, o que você sentiu que ficou tão ruim naquele momento. Ah, me senti humilhada, me senti abandonada, me senti traída. Por que você se sentiu assim? Ah, porque ele fazia isso ou ela fazia isso, a pessoa não me olhava. Então você já sabe o que você não quer na próxima pessoa que você vai se relacionar. Seja no relacionamento, seja num ambiente de amizade, seja com parentes, outros parentes. Enfim, relacionamento é relacionamento com o mundo. Seja eu comigo mesma, o que eu faltei comigo que não foi legal para eu começar a mudar minha postura comigo mesma. Tenha clareza de onde você quer chegar, o que você quer para você. O que você acha que você poderia ter que seria muito bom, como alcançar aquilo. E arregace as mangas, mude as posturas que você precisar mudar. Ah, eu quero, para dar um exemplo, eu quero muito emagrecer, mas se eu não começar a fazer atividade física e não mudar minha alimentação de alguma forma, eu não vou alcançar.
Então eu vou precisar ter coragem e mudar minha postura para eu alcançar meu desejo, meu objetivo maior, entende? Eu queria tanto ter um emprego maior, melhor, nananã. Pesquisa qual empresa que teria as coisas que você gostaria de ter, né? De benefício para você. Plano de saúde, pesquisa qual é essa empresa. E o que você precisa fazer? Eu preciso me formar em tal coisa? Preciso atualizar meu currículo? Vai em busca do seu sonho, você é capaz de chegar lá. E aí o seu futuro vai estar garantido, você vai estar em direção a algo que vai te trazer uma vida melhor, sabe? Com mais realização, com mais qualidade. Então é sobre isso, eu espero muito que tenha trazido esclarecimento, tenha te trazido vontade de saber o que você quer para sua vida, que vai te trazer luz, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer satisfação. E vamos lá, eu estou aqui para te auxiliar. Como exercício, anote o que você quer, anote o que está acontecendo, o que está te incomodando muito atualmente, o que você sente em relação a essa situação que está te incomodando, e anota o que você pode fazer por você para não se permitir mais isso. O que falta? E se você tiver interesse de fazer algo de forma mais personalizada, mais voltada para a sua dor, o seu incômodo, eu estou aqui de braços abertos e será um grande prazer trazer essa clareza e te ajudar a visualizar os próximos passos que você precisa seguir para ter uma vida que flua melhor, para que você consiga conduzir sua vida da melhor forma. Então por hoje é só. Muito obrigada por vocês estarem aqui e até a próxima.